¿Qué tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho. Pues el día de hoy nos continuamos aquí en el Instituto de la Judicatura Federal platicando con el doctor Ricardo Marcelo Fonseca. Él es actual profesor de Historia de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Paraná. Que vamos a tener una plática muy interesante, sobre todo porque tiene autores muy interesantes dentro de su construcción. Usted, en primera instancia, tiene trabajo sobre historiografía de historia del derecho. La pregunta es, en primera instancia, ¿quién cuenta la historia del derecho y sobre qué puntos ideológicos empieza a contar? Quem conta a história do direito e a partir de que pontos ideológicos você começa a contar? Uma excelente pergunta. Na verdade, a história do direito ela é feita no Brasil, seja por historiadores ou seja por juristas, que é um pouquinho diferente da tradição europeia, onde os historiadores do direito são sempre provenientes das faculdades de direito. Eu sou proveniente da faculdade de direito, tenho também uma formação, um bacharelado, uma licenciatura em história, mas eu acredito, tal como os europeus, que fazer uma historiografia jurídica, e no caso brasileiro isso é muito importante, porque nós estamos, ao contrário do México e de outros países vizinhos da América Latina, no momento inicial da disciplina, nós estamos agora construindo a disciplina. Eu considero que é muito importante nós fazermos uma história do direito a partir do ponto de vista interno do jurista também. Isto é, olhar para o passado sabendo olhar o direito, respeitando o objeto direito, compreendendo o objeto direito. Às vezes, um historiador, isso eu digo de modo genérico, porque naturalmente existem exceções, mas via de regra o historiador, ele não percebe o direito em todas as suas dimensões, em toda a sua densidade, em toda a sua espessura, em toda a sua importância. Não raro, os historiadores veem a instância do direito como uma instância meramente ideológica ou como um braço político do Estado, ou alguma coisa que não tem uma história interna, por assim dizer. Então eu considero que, é claro, é muito importante o diálogo com os historiadores, especialmente no que diz respeito às questões metodológicas e teóricas, que informam muito o saber do historiador do direito, mas eu considero importante se fazer história do direito a partir de dentro das faculdades de direito. Com relação à sua segunda pergunta, que me parece muito, muito importante, e ela é importante porque ela já parte de uma premissa, de uma consciência que é necessária, que é a seguinte: falar de história do direito, como ademais falar de qualquer outro tipo de saber, tem já embutido em si, do seu ponto de partida, um viés ideológico. Digo isso porque existem muitas apropriações teóricas, inclusive na história do direito, que consideram que o saber é neutro, que o saber pode ser feito de maneira objetiva, sem nenhuma contaminação por parte dos pressupostos do pesquisador. É necessário estar consciente de que não é possível se livrar desses pressupostos e que toda forma de saber é imbricada, é misturada, está envolvida com as formas de saber que também circulam no nosso meio. De modo que não existe uma prática acadêmica que também não tenha implicações políticas. É claro que eu não quero aqui reduzir a dicotomia teoria e prática, dizendo que a teoria está a serviço de alguma função política. Muito longe disso. A única coisa que quero dizer é que é necessário que tenhamos a consciência teórica, inclusive, de que a objetividade no conhecimento não é atingível, e que todo conhecimento, inclusive o conhecimento da história do direito, pressupõe algumas premissas que são próprias do entorno e, por que não dizer, até mesmo da ideologia de quem professa esse conhecimento. En ese sentido, usted muestra que también hay una cierta influencia de Foucault dentro de sus trabajos y sobre todo la genealogía del poder, ¿no? Y la historia del derecho también es como la historia del poder y cómo se ha instituido. La pregunta es cómo poder generar un elemento crítico cuando el poder y los abogados parecemos solamente instrumentos institucionalizados del poder. Exato, mas é exatamente nesse ponto que a história do direito, eu acredito, possa ajudar muito. Porque essa vinculação entre o poder e o direito, ela é historicamente, e é por isso que os historiadores do direito podem ajudar, recente. Se nós formos olhar para o período do antigo regime ou mesmo na Idade Média,
a ligação entre poder e direito não era tão óbvia, tão evidente, quanto é nos dias atuais. E quando eu falo em dias atuais, eu falo a partir do século XIX, a partir do momento pós-revolucionário, né, a partir do momento burguês. Porque, na verdade, foi a partir de uma dada época, que historicamente nós podemos considerar uma época recente, que o direito e o poder se confundiram. As teorias gerais do Estado, da dogmática alemã do século XIX, entendiam que todo poder tinha que ser um poder do direito, e esse poder do direito era um poder encartado no Estado e não pode haver alguma coisa fora do Estado. Então, poder, direito e Estado formavam um triângulo autorreferencial onde nada poderia acontecer fora disso. Só que esse é um modelo burguês, esse é um modelo oitocentista. Antes disso, as coisas não eram assim. E apesar de não serem assim, havia um direito e havia uma história do direito. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos mais de 2000 anos de história do direito, antes do século XIX, antes das revoluções, onde o evolver histórico da instância jurídica não dependia do poder. De qualquer modo, mesmo quando olhamos a história mais recente, a história do século XIX para cá, temos que ter um certo cuidado quando olhamos essa relação do poder com o direito. Porque eu não acredito que o poder esteja sempre imbricado com o direito. Às vezes o direito serve, não raro, como resistência ao próprio poder. Aliás, nós temos que relativizar, historicamente, mesmo a própria esfera do poder. Se pegamos o Estado, por exemplo. O Estado é uma instância complexa. Não podemos considerar o Estado meramente como uma instância repressiva, de poder repressivo. O Estado, e olhemos, por exemplo, o poder judiciário, os juízes, eles podem, eventualmente, sim, representar uma instância de reafirmação do status quo, mas podem também significar uma instância de resistência, uma instância de proteção de direitos, de proteção de garantias. Então, as instâncias do poder são elas mesmas muito complexas. Elas embutem em si mesmas forças, às vezes, contraditórias. E o direito entra nessa complexidade. E acho que o historiador do direito tem a tarefa de perceber essa complexidade também. Dentro da historiografia do constitucionalismo, dentro desta era da história do direito, o constitucionalismo pode representar hoje uma forma crítica que o abogado pode enfrentar-se ante o poder instituído? Pode e não pode. Depende, né? Eu acho que é exatamente estar atento a esse tipo de complexidade que é importante. De um lado, eu acho que o chamado Estado constitucional é uma conquista importante no que diz respeito à proteção de direitos. Mas eu não estou entre aqueles que acham que a Constituição vai resolver todos os nossos problemas, né? A Constituição, se pegamos, você citou Michel Foucault há pouco, né? Se pegamos, por exemplo, uma perspectiva biopolítica, não só a partir de Foucault, mas a partir de autores contemporâneos como Giorgio Agamben ou como Roberto Espósito, nós podemos fazer uma leitura das chamadas constituições dirigentes, das constituições do segundo pós-guerra, que são constituições cheias de princípios e de metas, como constituições biopolíticas, no sentido de serem constituições que produzem a vida, que investem sobre a vida. E esse investimento sobre a vida é também em si mesmo complexo, porque ele pode ser bom, mas pode não ser bom, né? Nós podemos estar tendo nossas vidas, inclusive nossas vidas jurídicas, nossas vidas nas cidades, enfim, nossas vidas humanas, nossas vidas biológicas também, colonizadas pela própria instância do Estado, que tem, nesse caso, como instrumento a Constituição, ou pode ter como instrumento a Constituição. Então, como tudo na modernidade, eu acho que nós temos uma moeda de duas faces, né? Está atento a essa complexidade, que não existe exatamente uma dimensão boa e uma dimensão má, o negro e o branco, mas existem muitos tons de cinza no meio, é importante. E acho que a discussão sobre Constituição é uma delas, né? Constituição, sem dúvida, é um avanço, mas não pode ser considerada como uma tábua de salvação definitiva para todos os nossos problemas. Nesse sentido, você acaba de citar a Agamben. Y en ese sentido, la historia del derecho también muestra muchos ritos y también rituales dentro del derecho. En ese sentido, sería importante retomar las lecturas de Agamben sobre el reino y la gloria y sobre todo el concepto de excepción, o el estado de acepção, perdão, dentro de Agamben. Sim, eu acho que, sobretudo, claro, o reino e a glória, quando
trazem reflexões sobre direito e sobretudo a teologia, podem fazer uma contribuição importante para a nossa reflexão atual, que é uma reflexão que fez questão de esconder a teologia como algo que não pertence ao nosso tempo. E já, enfim, desde Carl Schmitt, mas desde tantos outros teóricos importantes, nós sabemos que devemos prestar muita atenção na teologia para compreender a nossa própria política contemporânea. Mas acho que, sobretudo, para além da questão do reino e da glória, o estado de exceção, ou as ideias a partir do estado de exceção, que são de Agamben, mas também de tantos outros filósofos contemporâneos, são muito importantes para o direito. Porque quebram um pouquinho aquela unidade um pouco otimista ou excessivamente otimista da instância jurídica, com uma instância que sempre nos leva progressivamente a um processo de emancipação. Olhar que o nosso direito, no século XX, sobretudo, progressivamente vai articulando esferas de exceção dentro do seu próprio bojo, ou seja, fazendo com que a exceção se torne regra, que é alguma coisa que, inclusive, está fora um pouquinho do arsenal teórico e categorial dos juristas hoje nas faculdades de Direito, pelo tipo de aprendizado que fazemos, me parece que é uma advertência bastante importante. Porque isso nos chama a atenção para que tenhamos novas ferramentas, para que tenhamos novos instrumentos de análise, para poder notar, inclusive, esse tipo de problema. Porque os dilemas contemporâneos do poder e da dominação, elas não podem se esgotar hoje em dia apenas na discussão jurídica de comando e obediência, né? Temos que adentrar em categorias novas, que são pouco usadas pelos juristas, como sujeição e dominação também. E esse tipo de filosofia nos traz essas contribuições de fato. En ese sentido me llama la atención el concepto también de un instrumento analítico, un instrumento de reflexión que se ha tenido en Brasil, que ha sido como el nihilismo jurídico, mucho siguiendo también a Espósito, ¿no? Hablando de la política y el nihilismo. En ese sentido, el derecho también se encuentra en esta crisis de legitimidad y en esta crisis de legalidad. Desde el punto de vista histórico, ¿se podría observar que el derecho solamente ha dado sentido o ha servido de fundamento para la sociedad? ¿Cuál sería ahí la diferencia? Eu acho que o direito, historicamente, falo isso como historiador do direito, nunca foi mero instrumento. O direito sempre se enraizou na sociedade, sempre foi, portanto, histórico, foi parte histórica, central, fundamental da sociedade. Sem o direito não existe ordenação. Sem ordenação no sentido amplo, né, uma sociedade ordenada, né, enfim, as próprias sociedades teriam dificuldade de autoconstituição. O direito, portanto, me parece que ele pertence a esse DNA histórico um pouco das sociedades. Y en ese sentido, ¿cómo dentro del derecho podremos dar una explicación del otro? Porque es mucho de lo que se habla también en el contexto filosófico, la construcción del otro desde Levinas, porque mucho se piensa desde el derecho subjetivo, pero el otro excluido, el otro que se encuentra fuera de la urbe, ¿el derecho hoy también tiene que dar visión sobre ellos? Creio que sim. O direito tem que ser progressivamente inclusivo. E acho que a reflexão tem que caminhar nesse sentido. É isso que dizíamos antes, né? O direito ele pode ter de fato essa dupla face, né? Como dizia o Boaventura de Sousa Santos, pode ter uma face de emancipação ou uma face de regulação. O direito no século XIX foi, em grande medida, um direito de regulação, porque ele era um direito burguês, porque ele era um direito do proprietário. O direito no século XX ele avança para outras dimensões diferentes. O que não significa, repito, que estejamos num processo sempre progressivo, né? E que o futuro seja límpido, brilhante e maravilhoso. Na verdade, nós não temos nenhuma conquista feita de uma vez por todas, né? E acho que faz parte do papel dos juristas teóricos e dos juristas práticos articular o direito para que ele tenha esse papel de inclusão. E reafirmando desse modo essa função, digamos, essencial do direito na sociedade, não, como dizíamos antes, essa função meramente instrumental, né? Essa questão do niilismo, né, que se dizia antes, né? Talvez um niilismo do modo como o Natalino Hirti, sobretudo, tem teorizado, deixa de lado um pouco, a meu ver, essa
precisamente essa espessura histórica do direito que se enraiza dentro do nosso próprio viver comum. O direito é viver comum, o direito é história, o direito é carnalidade, como dizia Paulo Grossi. Y en ese sentido, para finalizar esta entrevista, me gustaría preguntarle, bajo estas condiciones y estas premisas que acabamos de plantear, ¿estamos en presencia de la historia que cuenta un derecho en era posmoderna? Olha, eu confesso que tenho dificuldades em compreender o termo pós-moderno, porque a impressão que tenho é que não há um acordo semântico sobre isso, cada um que fala sobre esse termo fala a partir de uma perspectiva diferente. Mas sim, eu compartilho a sensibilidade de que hoje nós temos um momento diferente. Se é um momento completamente novo, ou se é um momento que se constitui num desdobramento da nossa modernidade anterior, eu não saberia exatamente lhe dizer e não saberia até se isso é uma questão de fato importante para a gente definir, né, em termos de terminologia. Mas sim, estamos num momento de grandes transformações, estamos num momento em que o direito inclusive está tendo que se questionar, se auto-questionar, se transformar e se colocar diante de novos desafios. Se isso for, enfim, novos desafios pós-modernos, acho que não temos que ter preconceitos com relação à terminologia e temos que aceitar os desafios do nosso presente. Doctor, pues ha sido un gustazo poder platicar con usted, aunque sea unos minutos. Ha sido muy interesante platicar de la construcción filosófica contemporánea, sobre todo también de la historiografía y cómo esto nos ha llevado a muchos elementos con otros filósofos. De verdad, ha sido un gusto. Eu que agradeço. Muito obrigado. Hasta luego.